Fala galera, meu nome é Thales. Nessa questão a gente vai trabalhar o conceito de fração. A gente vai demandar um tempinho falando sobre fração, porque a gente recebeu alguns comentários, alguns pedidos para que a gente trabalhasse simplificação de fração, conceito de fração, fração em si, porque é uma coisa que ajuda quando a gente trabalha bem. Embora a dica já tenha sido dada sobre fração, eu reforço, se você não trabalhar a fixar, né, exercícios simples de fração, só simplificar a fração, só fazer o exercício de fração puro, como os que você está acostumado a fazer lá no oitavo, no sétimo, no sexto ano, vai ficar um pouco difícil de você lembrar de como simplificar ou como fazer um exercício de forma mais rápida quando você utilizar a fração. Fração não é um assunto, fração é uma ferramenta, tá? Então a fração ela pode ser encontrada em vários tipos de questões, função, porcentagem, vários tipos de questões que vocês vão poder, no final, ter a oportunidade de trabalhar com algum tipo de facilitação que você teve lá com relação à fração. Então, treine fração, pegue uma lista onde você só precisa resolver simplificar ou achar uma razão, simplesmente fazer um meio pelos extremos, tá? E tente simplificar todas as vezes que você puder, para você pegar o hábito de poder fazer isso até as vezes de cabeça. Você só consegue fazer isso de cabeça se você fizer isso o suficiente para estar fixo. Mas a gente vai resolver agora uma questão de fração, uma questão simples do Enem, uma daquelas questões que eu digo para vocês, não é para você errar esse tipo de questão, porque senão sua nota desce muito, por ser muito simples. Tá? Vamos lá para a questão. A questão ela vai dizer que é uma questão do Enem de 2011, mas todo ano vocês vão ter a oportunidade de resolver questões desse tipo. Então, a questão fala que o Pantanal, de um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil, é a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil km², sendo 140 mil km² em territórios brasileiro, cobrindo parte do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São dois valores aqui que eu já aconselho a gente começar a separar. Sempre que a gente está fazendo uma questão que usa dois tipos de grandeza com a mesma unidade, seria interessante a gente já ir separando para a gente tentar identificar pela lógica o que a gente está trabalhando. Porque muitas vezes a gente vai precisar só de um desses valores. Então, para a gente não confundir, vamos já jogar aqui. Ele fala que o Pantanal, a área, né, do Pantanal, então a área de Pantanal é de 210 mil km². Tá? E o que é esse 140 mil km²? 140 mil km² é a área só da parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Só do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por que eu estou separando isso daqui? Porque no final ele vai fazer uma pergunta, e a pergunta pode ser com relação à área do Pantanal, ou pode ser com relação à área do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ou pode ser com relação aos dois, tá? Então, separar isso daqui vai me dar uma noção mais ou menos do que realmente fazer na questão. Vamos continuar a leitura aqui. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e de saída de enchente. As cheias, ou seja, quando chove e alaga, né, ou enche lá a área, chega a cobrir até 2/3 da área pantaneira, ou seja, 2/3 dessa área aqui, total. Então, ele cobre 2/3 dessa área aqui. Durante o período chuvoso, a área alagada pela enchente pode chegar a um valor aproximado de, gente, se a gente constatou pela nossa leitura, que a área que é alagada corresponde a 2/3 da área pantanesca toda, o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a área que foi alagada, a área do Pantanal todo. Então isso daqui não vai servir para gente. É por isso que eu gosto sempre de escrever mais simplificado as informações mais tradicionais, mais normais aqui, tá? Então, como a gente viu na nossa dica de fração, 2/3 só existe significado se a gente estiver falando de alguma coisa. Quando a gente fala 2/3, é algo 2/3 de alguma coisa.
Então, quando a gente tem 2/3 da área aqui pantanesca, que foi alagada, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo essa área em 3 partes iguais e depois pegando só 2 delas. Então, ó, se a gente pegar 210 mil, você pode ir lá usar pelo tradicional, vai ficar 2/3 de, tá? Na matemática a gente já viu que as preposições elas viram multiplicação, de 210 mil. Não vou colocar o 1000 aqui, porque a gente sabe que no final a gente pode usar como 1000. O que sobrar aqui, a gente coloca 1000 no final. Tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, ou fazendo a divisão primeiro, eu prefiro, já que a gente está usando a lógica, fazer 210 dividir em 3 partes iguais, que a gente sabe que 210 dividido por 3 vai dar 70, e depois pegar 2 partes, que é multiplicar por 2. Mas se você quiser fazer pela conta, você vai fazer 210 vezes 2, que dá 420, lembrando, dá para simplificar 210 por 3, que você vai fazer, vai dar 70, e aqui vai dar 1, e depois você vai fazer 2 vezes 70, que dá 140. 140 mil, porque a gente não tinha colocado ali, 140 mil é a área que vai ser alagada, a área do Pantanal que vai ser alagada. Aqui vai ser a resposta letra C. Quando você domina um pouco mais a questão de fração, gente, essa parte aqui, ela não vai ser mais um impedimento para você. Você vai utilizar essa brincadeira, né, que eu chamo assim, essa brincadeira de simplificar mais facilmente. Mas você percebe que a lógica da questão me leva a dividir em 3 partes iguais e pegar só 2 partes. Se você entendeu lá na nossa dica que fração é uma parte de alguma coisa e essa parte ela pode ser entendida de forma bem lógica, fica mais simples você trabalhar. Tá, Thales, então para que eu ficar me prendendo a resolver frações, a ficar trabalhando com fração? Para ficar mais rápido você resolver isso, porque assim que você consegue identificar que a questão ela trata de uma parte de alguma coisa e você sabe qual é a fração, você faz a conta mais rápido e você consegue matar a questão de forma mais facilmente, tá bom? Se ficar alguma dúvida, comenta aqui, tá? Pergunta. Não se esquece de seguir a gente no Instagram para mais dicas, curtir, comentar esse vídeo aqui e nos seguir no canal para que você tenha acesso a essas questões de forma mais regular. Até a próxima questão e falou!